Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e você seja muito bem-vindo à primeira edição do Horti Resenha Podcasts, um espaço no Notícias Agrícolas para debater os assuntos ligados à horticultura aqui no Brasil. E nessa nossa primeira edição, a gente vai conversar com o Júnior Lucato, ele é presidente do conselho da IFPA Brasil, está aqui conosco. Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo por aqui. Bom, primeiro agradeço o convite do primeiro podcast, a importância disso, obrigado pelo convite e estou à disposição. Júnior, começa explicando para a gente o que é a IFPA Brasil, quais são os ramos de atuação dela, até para o pessoal também poder conhecer a entidade. A IFPA é uma associação americana com um braço no Brasil. Ela foi criada realmente, é uma associação de marketing no início, ela foi criada para isso, para o aumento de consumo. Como que as empresas antes, quando foi criada isso nos Estados Unidos, os produtores, eles se uniram numa associação junto com redes varejistas e juntos eles tinham como intuito, como que a gente faz para vender mais? Então é uma associação de marketing para isso. Quando foi trazida para o Brasil, e hoje o Brasil tem uma importância muito grande para essa associação a nível mundial, o nosso intuito também é esse aumento de consumo, mas como que você faz isso? E aí é onde a IFPA entra. Ela entra com treinamento, com informação, com networking, com conexão, que foi a palavra hoje que a gente mais viu na palestra, entre produtores, varejistas, fornecedores de embalagem, de tecnologia, de sementes. Então a gente junta todo mundo, a gente faz todo mundo conversar para que a gente possa organizar esse setor e aumentar esse consumo. Você comentando dessa junção dos elos da cadeia, qual que é a importância de ter todos esses componentes da cadeia do hortifruti juntos, reunidos? Eu acho que de suma importância é você entender a dor e você entender a oportunidade de cada um. Então, quando um produtor conversa com uma rede varejista, ele pode falar assim, olha, essa semana o meu produto ele não está tendo o volume que eu preciso para te atender, porque nós temos condição climática desfavorável, nós temos um período de entre-safra e o varejista entende isso e consegue transmitir ao consumidor. Quando uma empresa de embalagem entende a dificuldade de um produtor, dele estar tendo um produto legal, mas ele não está tendo durabilidade, aquela empresa de embalagem ela pode desenvolver uma tecnologia para que esse produtor consiga levar até a rede varejista. E assim, por consequência, todos entendendo a dor e as oportunidades que a gente tem juntos, sentados e conversando. Pensando nesses desafios, oportunidades, como é que você olha o atual cenário para esse setor aqui no Brasil? Quais são os principais desafios enfrentados nesse momento? Olha, desafio temos muitos. A gente podia falar aqui do monte de problema, condição climática, custo de produção, custo de embalagem, o momento que a gente está vivendo também econômico no país, é uma caixinha de surpresa para todos, mas eu prefiro te falar o seguinte, temos muita oportunidade. A Organização Mundial da Saúde, ela indica mais ou menos 450 gramas de consumo para cada pessoa. Nós no Brasil, nós não temos 1/3 disso, então nós temos 3 vezes a oportunidade de chegar no número próximo a esse, e é por isso que a associação ela foi criada, para que a gente realmente consiga colocar os problemas, mas as oportunidades também. Como que a gente faz para chegar nesse número? Todos sentados, juntos, conectados, a gente vai conseguir. E aí, para chegar nesse crescimento que tem esse espaço para crescer, como você comentou hoje, né? É uma questão de conversar mais com o consumidor, tem a necessidade, vocês percebem, de novos produtos, de novas apresentações, o que vocês veem de oportunidades para chegar nesse número que você comentou? Eu acho que produtos, embalagens, tecnologia, varejos, nós temos referências. Quando a gente vai para fora e a gente vê lá fora o que acontece, nós temos muito próximo aqui dentro. Tá? Isso eu posso falar porque eu visito redes varejistas também lá fora e a gente pode falar que a gente tem tudo aqui. O que falta para a gente é unir esses elos da cadeia, fazer uma promoção melhor dentro da loja, fazer com que a pessoa que trabalhe dentro da loja entenda as dificuldades e as oportunidades de cada produto, expor melhor, fazer uma ação de degustação melhor, fazer com que realmente o consumidor entenda que determinada época do ano é a época certa de consumo, um produto mais saboroso, um produto com volume maior, que possa ter um preço mais acessível. Tudo isso a associação se preocupa. A gente tem as campanhas de sazonalidade também. O que significa isso? Cada determinada época do ano, cada mês do ano, um produto ele está sendo, entre aspas, anunciado. Olha, esse produto está ótimo para consumo, tem volume bom, você vai encontrar em toda a rede varejista.
vá, deguste, que com certeza você vai levar e você vai virar um fã daquele produto. E uma coisa muito importante que aconteceu aqui hoje, a parte nutricional, as nutricionistas, por exemplo, vendo todo esse movimento, o quão importante é a parte médica para a gente, de você falar assim, olha, quando você vai ao médico, ao invés de ele poder indicar alguma coisa de remédio, falar, consuma mais fruta, consuma mais legumes, uma alimentação infantil, por exemplo, você começa a ter essa alimentação, quando você for na fase adulta, você já está acostumado com aquilo, você diminui a incidência de doença, você faz um monte de coisa por o consumo simples e rápido ou constante de frutas, legumes e verduras. Então é essa a oportunidade. Eu acho que falta isso, falta essa conexão dos elos de falar assim, vamos fazer o consumidor entender qual época é melhor, o que ele pode consumir, como ele pode consumir, receitas, degustações, apresentações. Eu acho que é isso que a associação está juntando e está conseguindo fazer. E justamente nesse momento, né, essa alimentação saudável, essa questão de saúde está muito em voga, está muito presente nos dias de hoje, essa discussão. Além de saudável, uma alimentação segura. E o que significa isso? Você tem produtos que eles são rastreados, produtos que você coloca na gôndola do supermercado, você sabe de onde veio, como foi produzido, como ele chegou até ali. Então o consumidor ele pode ter certeza, eu vou levar uma laranja, eu vou levar uma maçã, eu vou levar uma alface, essa alface eu posso dar para minha família, porque esse alimento é seguro. Ele é bonito, sim, ele está aqui, sim, ele é seguro, sim, pode levar para casa e dar para a família. Eu acho que essa segurança, essa certeza, eu acho que isso faz toda a diferença. E essa questão da sazonalidade que você comentou é um ponto importante, né? Porque se a gente for no mercado em qualquer momento do ano, a gente vai ver os produtos ali. Tem laranja o ano inteiro, tem maçã o ano inteiro, mas não quer dizer que é o melhor momento daquele produto, né? Exatamente. Se você pegar, vou te dar um exemplo. A laranja, no meio do ano, a gente costuma dizer que aqui no Brasil nós passamos pelo inverno no meio do ano. Então é uma época que se consome pouca laranja. Isso devia ter ao contrário. Por quê? A laranja ela tem vitamina C. Quanto mais você consome no inverno, menos você tem uma gripe ou um resfriado ou alguma coisa assim. Então, o que a gente tem que mostrar para o consumidor? Essa época do ano é a época que a gente mais pode oferecer o sabor, a qualidade, o frescor da laranja. Então vamos consumir mais nessa época. Época de começo de ano, de final de ano, que são épocas mais quentes no Brasil, a gente usa muito a laranja. Estou te dando o exemplo da laranja, mas podia ser para qualquer produto. Para frescor, para refresco. A gente pode consumir sim, mas o sabor melhor está no meio do ano. Então vamos fazer isso, vamos consumir mais no meio do ano. E aí a gente pega esse exemplo agora, a gente está na campanha da maçã. A maçã foi colhida agora um mês atrás, ela está super fresca. Vamos levar para casa, ela está super saborosa, super crocante. Então é isso que a associação tem que fazer, juntando os produtores, e os produtores têm essas informações, e usando as redes varejistas para a gente ter essas coisas lá e para a gente poder fazer esse trabalho de exposição, de degustação, poder levar, fazer com que o consumidor leve esse produto para casa. E além, né, de um produto melhor nessa sazonalidade, tem até a questão do preço, claro, na oferta e demanda, né? Um preço mais acessível, um preço que todos possam consumir, porque nós temos produtos de todos os preços, para todas as classes, mas o mais importante, se você puder consumir 1, 2, ou 3 ou 4 vezes na semana, não tem problema, mas consuma, porque se você consumir, com certeza aquilo vai fazer para você um bem lá na frente. Então a gente diminui a incidência de doença, a gente aumenta com toda certeza a saúde da pessoa, o bem-estar da pessoa, e é esse o intuito da associação. A gente fala aumentar consumo, mas não é pura e simplesmente por aumentar, é para trazer essa saúde também para o consumidor, para a pessoa que está ali degustando dos produtos. E Júnior, a gente comentou, né, dessa presença da IFPA aqui no Brasil, mas você já começou falando que é uma associação internacional, tem representantes em outros países. Sim. Existe também essa relação entre os países, essa comunicação global de vocês? Com toda certeza. Nós temos problemas diferentes e oportunidades diferentes, mas as associações elas conversam entre si. Nós temos muito vínculo com a associação nos Estados Unidos, que é a sede, mas nós temos também com o Chile, na África do Sul, nós temos em outros países também, porque isso é muito importante, saber o que eles estão fazendo lá para melhorar tal assunto que a gente pode fazer aqui também. Qual a adaptação que a gente precisa usar para fazer aqui. E hoje eu posso te garantir, o Brasil é referência hoje no mundo inteiro para a associação, porque nós começamos essa associação com poucas pessoas, o café da manhã para poucas pessoas, a feira para poucas pessoas, e hoje ela cresce ano a ano. Por quê? Porque existe um propósito. Quem vem aqui encontra esse propósito. Quem é produtor encontra aquele cliente que é o varejista. Quem é varejista encontra aquele fornecedor de tecnologia, de embalagem, o próprio produtor. Então é esse o intuito.
nós temos essa importância por causa disso. Cada ano que passa nós temos mais associados, a IFPA ela se fortalece cada vez mais no Brasil e isso está aos olhos do mundo hoje. E pelo que você percebe nessas conversas com os pares de outros países, os desafios são semelhantes, tem coisas diferentes? Parecidos. Como é que está esse cenário Muito por parecidos. aí? Os problemas climáticos hoje encontramos em todos os países, não é só em determinado país, tá? Problemas de consumo encontramos em todos os países, o consumo ele está estagnado, então todos os países estão tentando encontrar soluções e a solução passa por isso, você levar até o consumidor informação e educação, que a gente quer dizer educação, informar das características de como consumir, da maneira melhor de consumir, para que aquele consumidor seja fidelizado e ele possa a partir dali não consumir esporadicamente, ele pode até consumir frutas diferentes, legumes diferentes, mas todo dia ter uma fruta ou ter um legume ou ter uma verdura no prato. E até pela própria relação entre os países, né, Júnior? Não só importação e exportação do próprio produto, sim, mas de toda a cadeia. A gente até estava conversando hoje aqui com o pessoal do Mamão, eles estavam falando das sementes de Taiwan. Exatamente. Tem essa ligação entre os países. Muitas coisas vêm de fora e muitas coisas vão daqui para fora. Eu acho que essa é a conexão. A IFPA ela existe no mundo para conectar o mundo, todas as associações. Enfim, a IFPA está presente em todas as feiras importantes do mundo, a IFPA está presente em todos os eventos do mundo. Então, o que ela quer levar nesses eventos? A importância de se consumir, a importância de aumento de consumo. E aí, cada país se adapta à sua necessidade e à sua oportunidade. Eu acho que problemas temos em todos e oportunidade temos para todos. O que a gente precisa é conversar para tentar adaptar uma solução que eles encontraram na África ou encontraram no Chile, a gente traz para o Brasil. E coisas boas que a gente está fazendo aqui, a gente pode levar também para o Chile ou para os Estados Unidos. Então essa conexão é super importante. E Júnior, a gente comentou bastante aqui da IFPA, mas eu também queria falar um pouquinho da sua atuação profissional. Antes de fazer parte da IFPA, você também é produtor. Sim. Comenta um pouquinho sobre o seu ramo de atividade no campo. Bom, tenho bastante orgulho de falar da nossa empresa, né? Nós somos uma empresa de cítricos, né? De frutas cítricas, na verdade. Somos produtores das laranjas, das tangerinas, dos limões. Nossa empresa está hoje na terceira geração. Eu e meus irmãos hoje respondemos por essa parte da empresa. Eu cuido da parte comercial, tenho um irmão meu que cuida da parte produtiva, outro da parte administrativa, financeira. E a gente está assim... nós somos muito orgulhosos de fazer parte da IFPA, fazemos parte da IFPA. Eu lembro que a primeira vez que o meu irmão foi para uma feira nos Estados Unidos em 2006, nunca ninguém tinha ouvido falar era a antiga PMA lá nos Estados Unidos, nunca ninguém tinha ouvido falar aqui, e ele foi a convite de uma pessoa, e ele chegou lá e ficou encantado, porque aquilo surpreendeu, chamou a atenção, falou assim, nossa, se a gente conseguisse trazer alguma coisa, trazer dos Estados Unidos para o Brasil, aquilo para a gente impactaria muito como empresa. E nós, a partir dali, todos os anos fomos como visitantes, todos os anos olhávamos algumas informações, algumas partes de tecnologia, trouxemos as nossas embalagens de lá, trouxemos os nossos maquinários de lá, enfim. A IFPA, ela responde por muito do que a nossa empresa é hoje. É uma empresa que se preocupa muito com o cliente, é uma empresa que se preocupa muito com o bem-estar, muito com a parte social. E isso tudo a gente foi aprendendo também através de visita nessas feiras, através de visita a produtores internacionais, enfim. Eu tenho muito orgulho, mais uma vez, de fazer parte disso. Faço parte desse conselho aqui no Brasil desde o início. Hoje estou na presidência e para mim é um motivo de muito orgulho poder trazer o nome da minha empresa para dentro da associação. E onde que fica a produção de vocês e como é que vocês estão sentindo esse momento de mercado lá para vocês, para suas vendas, para sua produção? Nós temos parte produtiva tanto no estado de São Paulo quanto no estado de Minas Gerais, tá? Nós temos 2 polos de produção. É importante você ter lugares diferentes porque você consegue produzir em épocas diferentes e ter sempre produto durante o ano todo. Tá? Então a gente produz laranjas no noroeste de São Paulo, a gente produz as tangerinas, mais laranjas também, parte de limão também no sul de Minas. E para a gente, como produtor, é uma época difícil porque é uma época de entre-safra, vivemos momentos complicados de clima, muita chuva, isso atrapalha também na nossa colheita, no nosso plantio, no nosso trato dos pomares, mas eu costumo falar assim, existe o problema, existe, mas a oportunidade também, que a gente pode trabalhar um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais e poder oferecer para os nossos clientes também um diferencial que muitas outras empresas não têm, que a gente consegue
fazer nessa época também. Júnior, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a dividir essa história com a gente, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esses funcionamentos e todo esse trabalho que é realizado aqui no país. Eu agradeço você pela oportunidade, pela chance. É muito importante esse podcast que você está fazendo, que sigam vários outros. O setor precisa muito de vocês para informar. A gente às vezes consegue em mídia social falar alguma coisa e tal, mas a gente participando desse tipo de coisa, do podcast assim, a gente consegue informar com mais clareza. E o consumidor ele precisa entender que ele tem realmente o produto ali, como que chegou aquele produto para ele, quais são as dificuldades, quais são as oportunidades dele em relação ao consumo, e isso a gente só consegue através de vocês. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição sempre que precisar. Esse foi o Júnior Lucato, ele é presidente do conselho da IFPA Brasil, conversou com a gente nesse podcast inaugural do Hort Resenha para contar um pouquinho a atuação da associação aqui no Brasil, também dividir um pouco da história dele como produtor rural. Você continue ligado no Notícias Agrícolas, semana que vem tem mais um episódio do Hort Resenha, continue ligado.